Olá, estamos de volta ao curso de metodologia e hoje o tema é escolha do tema. A gente começou falando de dificuldade de escrever, que todo mundo tem, que isso é normal, que isso é humano, e depois eu falei um pouco sobre passos e procedimentos da pesquisa, né? É sempre bom pensar em começo, meio e fim, fiz essa parte, vou começar outra, que isso também ajuda a gente a ter mais projeto, no sentido de fiz isso, fiz aquilo, né? E ir fechando. O problema hoje é pensar em algumas diretrizes para a gente escolher o tema. Para isso, a primeira coisa que eu penso é o seguinte, olha, é legal escolher um tema de alguma coisa que você gosta, né? De alguma coisa que você realmente gosta de estudar, que você tem interesse, que você pensa nas dificuldades daquilo, numa coisa que você quer investigar, uma coisa que você quer tentar explicar aquele fenômeno, aquele conceito, um determinado pensamento, um determinado comportamento, enfim, alguma coisa que você está pensando como que eu posso desenvolver essa ideia. Por isso que eu estou dizendo que é importante a gente pensar no que gosta. E uma outra saída também, né, quando a gente tem uma série de possibilidades, tal, é pensar também no que não gosta. Então, às vezes eu falava isso para os alunos, você gosta de direito penal? Não, não gosto. Então, você gosta de direito de família? Não. Então, vai trabalhando também, tanto no sentido de o que eu gosto, e muitas vezes a gente fica perdido naquilo que a gente gosta, e uma saída também é ir eliminando do pensamento, tirando desse mapa mental que a gente vai fazendo, aquilo que a gente não gosta. Dentro de psicologia, por exemplo, se é escolar, se é institucional, se é clínica, na sociologia você pode pensar, é questão de trabalho, de profissão, de gênero. Aí você vai abrindo, e isso que é legal. Às vezes até montar um mapa mesmo e colocando as opções. E colocando as opções no mapa também te permite ter uma visualização da série de opções que você está criando ou que você vê dentro do seu campo de estudo mais específico. Escolher um tema não é fácil, depende da pessoa também, né? Porque se você já vem dentro de uma área, já vem trabalhando com um tema, daí fica mais fácil você ir para aquele caminho. Mas de modo geral, escolher o tema acaba sendo difícil porque o tema é uma coisa. Agora, dentro daquele tema, qual que é o seu objetivo? E por isso, de novo, a gente pensa sempre nessa pirâmide invertida, ou seja, você sai de um tema mais geral, mas isso não dá pesquisa, porque é muito amplo. E dentro desse tema geral, o que é que você está pensando de mais específico? Uma outra coisa que aparecia muitas vezes na minha experiência é de conversar com o aluno e falar assim, professor, hoje eu vou chegar em casa e vou pensar o que eu vou fazer. Eu acho que isso também não funciona. A escolha do tema e a própria delimitação do tema não acontece por um movimento, vamos dizer assim, só de reflexão. Não é chegar em casa e eu vou ficar pensando o que tem que descobrir fazendo. Não ficar esperando uma inspiração. Como eu disse na outra aula, né, trabalho acadêmico e trabalho de modo geral é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Então é trabalho. Como que você faz esse caminho também, né? Como fechar esse caminho? Uma das maneiras que eu acho que é bem produtiva é olhe os livros, né, da sua área, veja quais os temas que anote. Isso era uma coisa que eu percebia muito assim entre os alunos. Os alunos não anotavam, sabe? Se você não anota, você está perdendo muita coisa. E aí você pode ter um caderninho de campo, como a gente fazia na antropologia, né? Tenha um caderninho e vai anotando, né? Vai anotando as ideias. Eu tinha um conhecido que ele tinha na mesa dele e atrás ele tinha um saquinho, que ele tinha uma ideia, escrevia, punha no saquinho. Tinha uma ideia, punha no saquinho. Depois de um tempo ele pegava o saquinho e jogava tudo. Essa ideia é boa. Essa não presta, não presta, boa. Não presta, não presta, não presta, não presta, boa. Né? Mas aí você tem recurso
para dizer, isso aqui eu quero usar. E provavelmente você vai ter um monte de não presta, mas você vai achar coisas legais também. Se você vai anotando, você pode recuperar isso e jogar fora. Se você não anota, você não tem o que jogar fora e também muitas vezes, putz, o que foi que eu pensei, e que também não chega. Nesse caminho da biblioteca, uma coisa que às vezes é mais produtiva, né, que eu acho mais produtiva, é procurar artigo de revista. Né, dentro do seu tema, procure artigo de revista, porque artigo ele já é mais sintético, mais fechado. Leia o abstract do artigo, você lê, sei lá, 5, 10 abstracts, entendeu? Daí você já vai saber, dentro daquele campo, quais são os problemas que vêm aparecendo. O artigo que se você achar que tem mais a ver, você vai ler inteiro. E não só ler o artigo, mas leia a bibliografia, que eu já disse em outro momento e volto a dizer. É importante ler bibliografia, porque a bibliografia te manda para outro, que te manda para outro, que te manda para... E aí você vai fazendo esse caminho do levantamento bibliográfico pelas bibliografias também. Bibliografia, não se esqueça, é um caderno de endereços. E aí você tem que aprender a usar esses cadernos de endereço que aparecem para você. Usa um, usa outro, vai guardando esses endereços e vai... correndo atrás desses endereços também. Pensando que a gente tem que delimitar, voltando ao direito. Eu quero fazer uma pesquisa em direito. Não dá, é impossível, não dá para fazer uma pesquisa assim. Dentro de direito eu quero pensar direito de família. Então, sabe, você tem uma coisa ampla que você já recortou. Ainda é grande. Dentro de família eu quero pensar, por exemplo, divórcio. Aí você vem fechando. Eu quero pensar divórcio, a constituição dessa lei, o que quer dizer essa lei, né? Então, mas aí você já tem mais um foco. Um tema muito amplo é uma coisa que não dá para fazer pesquisa. Porque você sempre tem que, dentro de um tema amplo, qual que é o seu objeto específico? O que é, dentro daquele tema, o seu interesse mais específico? Ou ainda, se eu estivesse pensando num tema amplo como gênero, eu posso pensar em gênero, posso pensar gênero e divisão do trabalho, gênero e exploração do trabalho da mulher, gênero, violência contra a mulher, gênero, homossexuais, lésbicas, LGBT, enfim, gênero e violência contra homossexuais, gênero e violência contra... Então, olha, o que eu estou falando? Tem uma série de possibilidades dentro de um tema que é o gênero e mulher no começo do século, gênero e mulher na atualidade, gênero e mulher, né? Então, a gente, ou mesmo gênero e masculinidade, que daí é um outro campo dentro de gênero, mas eu quero pensar masculinidades. Então, por que eu estou falando essa série de opções? Porque dentro de um campo, dentro de um tema, abre uma série de alternativas. E, volto a dizer, anote e também faça um mapa. Monte um mapa com o seu tema no centro e como aquilo vai abrindo, como eu estava dizendo, gênero, violência, gênero, mulher, gênero, masculinidade, gênero, homossexual, né? Então, e você vai abrindo e criando um mapa ou uma árvore, né? E as suas ramificações. Na minha experiência como aluno e como professor e como colega, né? A parte que eu acho mais difícil da pesquisa é escolher o tema, em primeiro lugar, e mais difícil ainda é delimitar o tema, ou seja, dentro desse tema, o que eu quero fazer. E depois, o mais complicado é qual é a minha questão sobre isso que eu estou estudando. Essa é a parte que eu percebo que as pessoas mais têm dificuldades de descobrir o que é que quer fazer. A piada que eu fazia era um pouco do tipo assim... em que lugar que você vai passar a lua de mel? Vou passar a lua de mel em Poços de Caldas. Bom, até eu definir a cidade vai ser um problema, porque eu não tenho recurso para fazer nada da minha lua de mel, vamos dizer. A partir do momento que eu defino Poços de Caldas, eu vou pensar, eu vou ficar um dia, vou ficar uma semana, vou ficar um mês, vou ficar em hotel chique, vou ficar no camping, vou ficar, né, eu vou em um restaurante, não vou em restaurante. Então, aí você já sabe para onde você quer ir. E aí, a partir daí você vai criar as estratégias para ir, para ficar e para voltar. Enfim, essa é sempre a parte mais difícil da pesquisa. Aonde você quer ir.
Isso é o mais difícil que eu acho quando a gente está começando a fazer uma pesquisa, um projeto de pesquisa ou desenvolver a pesquisa de modo geral. 3 questões ajudam, ou 3 tópicos ajudam a gente a delimitar o tema. Um primeiro que a gente pode pensar é sobre lugar. Qual o lugar que você quer fazer a sua pesquisa? Eu posso pensar, eu quero fazer uma pesquisa sobre Brasil, sobre o estado de São Paulo, ou sobre, no meu caso, Campinas. Ou dentro de Campinas eu quero pegar uma determinada instituição, ou eu quero analisar um determinado bairro, ou eu quero ver como que nesse bairro acontece, sei lá, questões psicológicas, ou questões jurídicas, ou questões sociológicas. Mas pensar em lugar é uma boa variável, porque eu quero pensar sobre violência. Eu quero pensar violência no Brasil. Não dá, né? Não dá porque Brasil é um negócio muito grande. Violência no Brasil, então, isso é um trabalho que teria que ser feito por uma equipe, não por um pesquisador, né? Então, é esse tipo de coisa que te ajuda meio que localizar, ou seja, não, eu vou dar conta de um tamanho desse, ou eu tenho que ir fechando até chegar, sei lá, no bairro, ou numa determinada instituição. Ou eu quero pensar formas de atendimento jurídico, ou eu quero pensar formas de atendimento psicológico, ou eu quero pensar as relações sociais dentro de uma determinada instituição, ou eu quero pensar a questão de saúde dentro de um bairro, ou numa instituição, né? Mas assim, pensar o lugar como alguma coisa que te dá limites mais concretos. Outra pergunta que é importante também é sobre o tempo, ou seja, qual o período que você quer pegar? Eu quero fazer um trabalho mais histórico? Eu quero fazer um trabalho contemporâneo? Ou eu quero pegar de tal a tal período? Então, que nem eu estava falando da lei de divórcio. A lei de divórcio é dos anos 70. Ah, não, eu quero pegar esse período dos anos 70. Ou eu quero pegar direito de família e como que o direito de família vem se transformando dentro do século XX. Isso é até possível, porque dependendo dos dados que você for pegar, dá para fazer. Mas o tempo é sempre importante você pensar. Não dá para você fazer um trabalho, eu quero pegar Brasil colônia até hoje. Pensar também como que você vai fechar o período que você está pesquisando. E, finalmente, pensar em como. Ou seja, como é que você vai realizar essa pesquisa. Você vai fazer uma pesquisa com documentos? Você vai fazer uma pesquisa de entrevistas? Uma pesquisa de trabalho de campo? Você vai fazer uma pesquisa em laboratório? Ao pensar no seu tema, traga junto como você pensa em realizar isso, né? Ou seja, quais os instrumentos, quais os métodos, e aqui método no sentido de qual ferramenta que eu vou estar usando para coletar dados para o meu trabalho. Como eu disse, pode ser trabalho de campo, pode ser laboratório, pode ser entrevista, pode ser documentos, pode ser só literatura ou só um trabalho teórico, enfim. Como que é que você vai chegar a esses dados que vão compor a sua pesquisa? Então, não se esqueça, em que lugar, né, delimitando um espaço, delimitando um determinado tempo e pensando nas ferramentas que você vai utilizar para desenvolver o seu trabalho. Volte sempre, dê um like, faça comentários, assine o canal e, especialmente, faça um text drive. Mande seu texto sem compromisso, eu leio e devolvo. É isso aí, pessoal. Até mais.